Pois bem, Rony Lessa, o pistoleiro que matou Marielle Franco e Anderson Gomes, começou a falar. Uma das primeiras informações que chegou à imprensa foi a motivação do assassinato. E esse é o nosso assunto aqui no Plantão do Meteoro. Sofia Labanca, temos novidades aí no caso Marielle. A gente teve uma coletiva de imprensa aí do Lewandowski falando sobre a delação, né, sobre a homologação da delação do Rony Lessa. E agora temos mais informações agora já a respeito da delação que ele fez, né? Exatamente, Samazo. Como você falou, né, teve essa coletiva de imprensa do Lewandowski que causou aí bastante polêmica, né? Muita gente questionando se realmente era necessário fazer todo aquele evento apenas para dizer que houve aí uma nova delação. Daiane já comentou sobre isso aqui no plantão ontem. E hoje a gente já começa a ter aí algumas das informações que vieram com essa delação, né? Ano passado a gente teve a delação do Elcio de Queiroz, que trouxe bastante informação aí para a gente sobre, inclusive a própria informação de que foi o Rony Lessa o atirador, né, que executou Marielle e Anderson. E agora com a delação do Rony Lessa a gente começa a ter informações aí até sobre qual teria sido a motivação. Mas primeiro, antes da gente ir para a questão da motivação, vamos entender um pouco melhor sobre a própria delação. Vamos começar lá com o Trali falando para a gente na Globo News. Tá na tela. O Rony Lessa não queria colaborar em hipótese alguma. Ele só decidiu colaborar depois que o Elcio de Queiroz entregou que o Rony Lessa foi o executor. Eita, Travamos aqui um pouquinho. Vamos ver. Se não der um jeito, tem uns minutinhos, deu alguns segundinhos aqui, a gente volta nele depois. Acontece. Vamos tentar de novo. Vai lá, pode falar, Sophie. Então, continuando, daí a gente tem aqui. A gente vai ver que depois que o Rony Lessa foi homologada a delação dele, ele foi abandonado pela equipe de defesa, porque aparentemente a decisão de fazer a delação foi uma decisão dele, ele sequer teria avisado a defesa dele, e a defesa não concordava com a delação. Então ele foi aí abandonado, e daí a gente pode ver que, assim, tipo, parece que não foi em bons termos isso aí. Vamos ver o pessoal lá do UOL falando sobre isso. Vamos lá, tá na tela. Dedos cruzados, hein, galera? Falando sobre a questão do Rony Lessa, a gente recebeu aqui Não também está na um tela. comunicado da Estamos defesa ouvindo, de não Rony vemos. Lessa, que Agora sim. abandona Rony Aí. Lessa neste momento, porque eles discordam da história da delação, né? A gente até já tinha entrevistado ele, o advogado aqui do Rony Lessa, um deles a gente tinha entrevistado aqui, ele falou que ele discordava, que ele não tinha informação sobre essa delação. Como a delação foi confirmada ontem pelo Lewandowski, a defesa de Rony Lessa anuncia que deixa a representação do ex-policial militar. Os advogados citaram ideologia jurídica. Em nota, Bruno Castro e Fernando Santana afirmam que não atuam para delatores. Rony Lessa já tinha sido avisado sobre a condição, informou a ex-defesa. Eles alegaram que o ex-PM foi informado sobre isso desde o início do contato com os advogados há 5 anos. Eles também informaram que não foram chamados por Lessa para fazer esse acordo de delação, não participaram desse acordo de delação e, por isso, eles abandonam o caso neste momento. Tá aí. A justificativa oficial que eles deram foi essa aí, mas de acordo com o Trali, lá da Globo News, a razão seria outra, seriam as conexões aí que existem entre a política do Rio de Janeiro e a milícia. Agora a gente tem as imagens aqui do tralho. Vamos lá. Vamos lá, então. Tá sem áudio. Em hipótese Agora alguma, ele só decidiu colaborar depois que o Elcio de Queiroz entregou que o Rony Lessa foi o executor dos assassinatos, que ele estava presente no momento do crime. E aí, então, o Rony Lessa sentiu que ia sobrar para ele, né? E resolveu, então, portanto, colaborar com a Polícia Federal. Ele entrega os mandantes, as circunstâncias, fala das reuniões que ele teve com os mandantes, do que aconteceu antes
durante e depois dos crimes e dá uma série de indicações de provas para os investigadores em relação a tudo o que ele contou, as revelações que ele fez. E a Polícia Federal, Ministério Público, enfim, essa força-tarefa foi atrás para comprovar e isso resulta agora na homologação da delação premiada do Rony Lessa no Supremo Tribunal Federal. Bem, tá aí. Eu acho interessante notar, né, como ele estava resistindo a fazer a delação. Ele não queria fazer a delação, ele só fez a delação quando não tinha mais o que fazer. Quando o Elcio de Queiroz foi lá, entregou ele, ei, né? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter que delatar também. Foi basicamente essa a decisão aí. Mas é importante a gente trazer que você vê, os advogados pularam fora quando rolou a delação e o Lessa também só aceitou fazer a delação quando a justiça concordou em dar proteção para a família dele, né? Então, assim, essas conexões que a gente vê aí entre a política e a milícia no Rio de Janeiro realmente estão pegando bastante e aparentemente de tudo para garantir que essa delação não ocorresse. Os interesses da milícia, né, no Rio e em tudo mais ali, eles vão além, né, do mero banditismo e da extorsão ali direta, né? Da segurança e da extorsão direta, né? Tem a ver com muitas coisas, inclusive a exploração imobiliária, né? Exatamente, aí a gente chega no ponto. Tudo isso foi o preâmbulo, o contexto para chegar nesse ponto. A gente começou o vídeo falando, temos aí qual teria sido a motivação do assassinato de Marielle. De acordo com a Bela Megali, né, lá no Globo, a questão seria que a Marielle estaria atrapalhando a exploração imobiliária pela milícia lá no oeste do Rio de Janeiro. Aí a gente pode abrir a reportagem, tá aí, né? Caso Marielle, em delação Lessa, aponta a exploração imobiliária por milícias como pano de fundo do assassinato. Daí a gente desce ali no segundo parágrafo, vamos ver que em seu relato à Polícia Federal, o ex-policial detalhou como o vereador entrou em choque com pessoas que defendiam a expansão de terrenos que abastecem um grupo ligado à milícia no Rio de Janeiro. O fato teria culminado na contratação de Rony Lessa para executar a parlamentar em 2018. Então aí a gente vê que no final das contas acaba virando em conflito fundiário, né? No final é conflito por terra, num contexto muito diferente do que a gente costuma pensar em conflito por terra. A gente costuma pensar no campo, aqui nós estamos falando na cidade, né? E numa das maiores cidades do país, ainda por cima. Mas, aparentemente, pelo menos de acordo com a delação do Rony Lessa, a gente sempre tem que lembrar que a delação em si não é prova, né? O que acontece é que daí a polícia usa as informações para recolher provas, mas pelo menos de acordo com a delação, a motivação seria essa. Eu acho interessante trazer isso porque por muito tempo se especulou, né, qual teria sido a motivação, e uma das questões que aparecia é que seria que a questão não seria com a Marielle em si, teria sido uma forma de atingir o Marcelo Freixo, né, que é um político muito próximo a Marielle. Pelo menos pela informação que o Rony Lessa está nos dando, a motivação não teria sido essa. Teria sido a questão aí de exploração imobiliária mesmo. Ela teria ela própria entrado em conflito com a milícia. A gente entende, né, que essa questão do Freixo, porque a Marielle, ela chegou a ser assessora do Freixo, ela teve uma relação política aí, né, muito próxima com o Freixo, e o Freixo também é um político que teve muitos conflitos com a milícia, né, a CPI das milícias. Mas, pelo menos por enquanto, aparenta que não, que a questão seria diretamente com ela mesmo. No fim das contas, aí, a milícia no Rio de Janeiro, ela tá em todos os lugares, né? Acho que esse é o real conceito de máfia, assim mesmo, né? Os caras já estão nas altas patentes da polícia e tudo mais, às vezes muitos ex-policiais e tudo. A gente vem vendo, né, o que está acontecendo, né, geopoliticamente na milícia do Rio de Janeiro nos últimos tempos aí, né?
desde a morte de um líder e, enfim, né, vários assassinatos, tudo isso que a gente já é acostumado, né, a ouvir nas manchetes sobre o Rio de Janeiro. Mas eu gostaria de saber sobre a especulação que houve anteriormente, que agora não está sendo colocada, que é a participação do Domingos Brazão, que é um cara ligado à milícia no Rio de Janeiro e que, segundo escutas do MP, segundo o UOL, aqui eu até colocar na tela, ele fez obra em área de milícia e tudo mais, tinha uma jogada em relação a isso também, né? Sim, sim. A questão do Domingos Brazão, ela continua de pé, né? Ainda existe essa questão dele ter sido, essa suspeita dele ter sido um dos mandantes, e daí é até importante dizer isso, né? Que não necessariamente nós temos apenas uma pessoa envolvida, né? Uhum. O Domingos Brazão, o nome dele já apareceu lá atrás, lá pelos idos de 2018, 2019, já se estava considerando a possibilidade do envolvimento do Domingos Brazão, a então PGR, na época, né, que a Raquel Dodge já tinha falado disso lá em 2019, e o nome dele voltou aí à baila quando começou a se falar aí dessa possível delação do Rony Lessa, que foi para o STJ do Rio de Janeiro, que para ter ido para o STJ do Rio de Janeiro significava que alguém com foro privilegiado a nível estadual Uhum. poderia estar envolvido. E o Domingos Brazão, ele era deputado estadual do Rio de Janeiro na época do assassinato da Marielle, e ainda hoje ele não está mais num cargo eletivo, ele está num cargo, eu não vou lembrar de cabeça qual cargo, mas é um cargo aí ainda a nível estadual. A questão é que agora parece que existem outros nomes envolvidos porque a delação subiu para o STF. Se subiu para o STF, então nós estamos falando de alguém com foro privilegiado a nível federal. Então aí a CNN já traz a informação de que seria um deputado federal. Pode ser também senador, pode ser um ministro, enfim, outros cargos, mas a informação que a CNN Brasil, pelo menos, traz é que teria envolvimento aí, também seria citado na delação do Rony Lessa, uma pessoa com um deputado federal. Então, assim, tudo isso leva a crer que existem muitos envolvidos. A gente não pode, a gente também tem que talvez se livrar um pouco dessa ideia de que é uma pessoa. Vários nomes, não quer dizer que são vários mandantes, mas vários nomes estão surgindo aí nessa delação do Rony Lessa, incluindo aí deputado federal e deputado estadual. O Domingos Brazão, ele era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Exato. Era esse que era, Muito obrigada. que é o cargo. Obrigada. Hoje ele tem esse cargo, na época Ele era do deputado. assassinato Marielle, ele era deputado estadual. Então, enfim, o nome dele foi ligado aí a essa investigação, né? A delação do Rony Lessa, que vale a pena lembrar, era o cara que vivia 2 casas da casa do Bolsonaro no mesmo condomínio, com ligações, né? Com registros telefônicos aí, enfim, de certa forma, mal explicados aí, né? Teve um papo, inclusive, que colocou o mais novo lá da família, eu esqueci. O Jair Renan? O Piazinho, que é o vereador Jair Renan. quer ser vereador de Balneário. Isso, Balneário Jair merece, um cara que conhece. Mas, enfim, que inventaram uma história de que ele era namorado da filha do Lessa pra justificar umas ligações fora de hora ali, de uma casa pra outra. A menina nem morava ali, morava nos Estados Unidos, enfim. Essa ligação aí a gente não pode esquecer. Quem sabe diretamente, não, mas indiretamente, tudo que tange a milícia e a política no Rio de Janeiro, envolvida com a milícia, tá junto, tá envolvido nesse caso da Marielle. Na verdade, assim, a Marielle é uma consequência da lógica dominante da milícia no Rio de Janeiro, né? A morte dela foi ela era uma pessoa que foi, enfim, assassinada por contrariar os interesses da milícia, e esses interesses chegaram ao Palácio do Planalto. Não dá pra gente achar que não, entendeu? Esses interesses chegaram no Palácio do Planalto. A gente tá falando de milicianos conhecidos que inclusive durante a investigação foram mortos, entendeu? O Adriano da Nóbrega é um deles, que foi achado lá na Casa do Chapéu, né? Tipo, escondido por lá. E no próprio caso Marielle, né? Com a delação do Elcio de Queiroz, a gente teve a informação aí de que a pessoa que teria sido intermediário entre o Rony Lessa, o Elcio e os mandantes teria sido um ex-policial militar chamado Macalé, né? Conhecido como Macalé. E ele foi assassinado em 2021 e
não foi investigado o assassinato dele. Então, assim, toda a cara de queima de arquivo. Não são conveniências e também não são coincidências, né? O universo não é assim tão preguiçoso, a gente tá de olho, tá chegando o dia em que a gente vai saber quem mandou matar a Marielle e finalmente a gente vai poder ver essa pessoa presa, responsabilizada por isso. E eu espero que todos que de alguma forma representam ideologicamente esse espectro também se sintam responsáveis por que são. Falou? Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Estive aqui com Lente Vermelha de Sofia Labanca. Dentro de instantes a gente volta para mais uma. Durante o intervalo a gente segue comentando aqui na nossa live. Então stick around. Rapidinho a gente está de volta. Esse foi mais um Plantão.